Ai, aproveite, que presente maravilhoso. 12 de R$ 79,99. Compre pelo 3444-0300. Polishop.com/Vision Max. É sua. Aproveite. O QR Code está aqui no cantinho também. Muito bom. Muito obrigada. Beijo. Vamos agora chamar o Departamento de Jornalismo. A Fernanda está conosco porque, infelizmente, nessa tarde aconteceu um acidente aéreo no interior de São Paulo e ela traz mais informações pra gente. Oi, Pamela, boa tarde. Estou de volta aqui com Mulheres. Infelizmente, não são boas as notícias. Um avião com 58 pessoas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes, caiu no início da tarde em Vinhedo, no interior de São Paulo. A aeronave pertencia à Linhas Aéreas, a antiga Passaredo, e era do modelo ATR-72, que partiu de Cascavel, no Paraná, e deveria pousar no aeroporto de Guarulhos. A Força Aérea Brasileira informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, foi acionado para atuar na ocorrência da queda da aeronave. E agora acabaram de confirmar que vão fazer uma coletiva às 5h30 da tarde, próximo ao local do acidente. Bom, ao menos 7 equipes dos bombeiros também estão no local, atuam na ocorrência. Hospitais de Valinhos, Vinhedo e Campinas, que ficam nessa região, estão mobilizados para atender possíveis vítimas. Mas até o momento não há informações oficiais sobre o estado de saúde das pessoas que estavam nessa aeronave. O acidente aconteceu por volta de 1h30 da tarde, numa região de Chácaras, que fica nessa cidade de Vinhedo. Vinhedo fica a mais ou menos 70 quilômetros aqui da cidade de São Paulo. Muitas pessoas perceberam que o avião estava caindo e registraram imagens impressionantes que estão circulando aí as redes sociais do avião caindo no ar. A gente está vendo agora imagens da aeronave já em solo nessa região de sítios, né? Aparentemente o avião caiu numa região que não tinha ninguém habitando. A informação até da prefeitura da cidade é de que não há vítimas em solo, apenas as pessoas que estavam na aeronave. A gente tem informações preliminares de que esse avião pode ter perdido sustentação e por isso começou a girar no ar até caiu, como mostram essas imagens. Tudo é muito preliminar, apenas as investigações, as caixas pretas poderão mostrar as reais causas desse acidente. Repetindo então as informações, a aeronave pertence à Voipass, saiu de Cascavel, no interior do Paraná, e estava a caminho do aeroporto de Guarulhos. Estavam a bordo 62 pessoas, sendo 58 passageiros, 4 tripulantes. Não há informações ainda sobre o estado de saúde das vítimas. A companhia aérea disponibilizou um telefone para informações exclusivas. Esse telefone é para passageiros, familiares e colaboradores da empresa, é o 0800 94 19712, 0800 94 19712. Em um evento em Santa Catarina, o presidente Lula pediu 1 minuto de silêncio por causa da queda da aeronave. Segundo o presidente, ao que parece, não há sobreviventes. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela empresa ou por outras autoridades. O governador de São Paulo, do Republicanos, estava num evento no Espírito Santo, um encontro com outros governadores da região sul e sudeste, mas informou há pouco que vai retornar a São Paulo nesta tarde ainda. Ele deve pousar em Campinas, onde tem um grande aeroporto, e seguir então para o local do acidente. Agora a gente tem informações, a gente vai falar, tem uma entrevista com o Fernando de Bortoli, aviador com larga experiência no tema e que pode adiantar para a gente uma análise aí das imagens do acidente. A gente já tem contato então com o Fernando, está aqui na nossa tela. Bom, infelizmente não é uma boa tarde para a aviação, nem para todos os brasileiros, né? Um acidente gravíssimo, né? Eu queria saber, essa aeronave é uma aeronave de que porte? Ela é considerada aí uma aeronave dentro da aviação? De que tipo de porte? Que tipo de aeronave era essa? Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Boa tarde a todos. Realmente é um momento muito triste para a aviação. A gente diz a todos os aviadores que quando um sai da rota, todos sentem, né? E é o que está acontecendo nesse momento. Então, primeira coisa, eu peço respeito a todas as vítimas, né? Essas 62 pessoas que estavam a bordo. Eu vejo que tem, infelizmente, já vídeos das vítimas circulando, isso é uma coisa horrível. Familiares que acabam ficando sabendo da situação por conta de vídeos que circulam na internet. Então, a primeira coisa é o respeito.
Depois, em relação ao que aconteceu, né, eu gosto sempre de enfatizar que não há o que falar nesse momento. Por quê? Um acidente não acontece por conta de um fator só, é sempre uma sucessão de fatores que acabam resultando em algo trágico como esse. Então é muito cedo, o acidente ele aconteceu aí por volta de uma hora e meia atrás. Os profissionais do CENIPA, né, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, eles estão indo para o local agora. O CERIPA também, né, o regional, está indo lá agora para entender o que está acontecendo. Então, qualquer informação que se dê diferente daquilo que a gente já sabe dos fatos. Vamos lá, quais são os fatos? O avião saiu de Cascavel com destino a Guarulhos, ele infelizmente se acidentou sobre a cidade de Vinhedo, era um ATR-72-500 da Voipass, com 62 pessoas a bordo. Esses são os fatos, né? Agora, o porquê que resultou num acidente desse é o que a gente tem que aguardar e é o que eu sempre peço. Eu sei que é difícil a gente pedir paciência, né, para a população, afinal de contas estamos falando aí de possíveis 62 vítimas, mas nada que a gente falar agora vai ajudar. Muito pelo contrário, pode até acabar atrapalhando o trabalho dos profissionais que vão seguir com essa investigação e gerando especulações desnecessárias para as pessoas tentarem entender ou ter um porquê ainda no dia de hoje. Então, aconteceu por conta de gelo. Está se falando muito sobre isso, mas não tem exatamente a comprovação disso e não terá essa comprovação hoje ou amanhã. Isso vai ter que passar por uma investigação. Então, essa paciência ela é extremamente necessária para que os órgãos eles trabalhem com eficiência, né? Tudo bem que eles não vão se deixar levar por especulações online, mas formar opiniões em cima do que pode ou não ter acontecido num acidente como esse, acaba sendo inútil, né? Então, falando um pouco da aeronave em si, ela é uma aeronave extremamente segura. No Brasil, é uma aeronave operada por duas companhias aéreas, que é a Azul e a Voipass. A Azul opera uma versão, a versão 600 e a Voipass a 500, mas são aeronaves iguais, né? Pequenas diferenças. É uma aeronave turbohélice, bimotor turbohélice. Isso acaba assustando um pouco as pessoas, porque quem é leigo e quem usa aviação como meio de transporte, vê motor a hélice no avião e acaba conectando isso com a aeronave ser algo antigo ou ser algo perigoso porque tem hélices. E não, isso não tem nada a ver. O avião ele é movido por motores turbohélice por uma razão de operação. Então, essa era uma aeronave regional, fabricada por uma fabricante europeia, que significa, inclusive, ATR é uma sigla, que significa Avião de Transporte Regional, né? E a aviação, aviões com motores a hélice como esse, eles são eficientes para rotas curtas, porque eles consomem menos combustível do que aviões a jato, eles voam mais baixo, e até pelo fato de voarem mais baixo, eles acabam sendo mais expostos a formações meteorológicas, por isso que quem voa nesse tipo de avião fala, esse avião mexe muito. É porque ele está voando numa condição meteorológica onde tem mais formação, e ele é um avião menor, né? Ele é um avião de pequeno porte da aviação comercial, não é um avião de médio ou grande porte, é um avião regional. Mas ele é extremamente seguro, carrega tecnologia de ponta da aviação, inclusive ele tem tecnologia embarcada até superior a muitos aviões a jato que estão operando na aviação comercial pelo mundo. Mas agora, o fato de ter mais ou menos tecnologia não é isso que vai definir se o avião é mais ou menos seguro. Ele mas tem no caso caixa do preta? ATR-72, ele é sim um avião extremamente seguro, muito utilizado e com muita eficiência e muito sucesso também aqui no Brasil. Fernando, isso que eu ia perguntar justamente para você, se essa aeronave tem caixa preta. Sim, aeronaves já com essa quantidade de passageiros, até aeronaves menores, o que elas já precisam ter caixa preta. Então, os aviões eles têm duas caixas pretas. Uma caixa preta, ela grava os dados de voz, né? Ou seja, é um microfone instalado na cabine do avião que registra o que acontece ali, né? Em sons que acontecem na cabine e, consequentemente, a conversa entre os tripulantes. E ela também tem uma caixa preta de dados de parâmetros de voo. Então, existem vários sensores espalhados pela aeronave e esses parâmetros de voo vão sendo registrados um a um. O que são esses parâmetros de voo? Velocidade, condição do motor, posição de superfície
superfícies da aeronave, como o que faz o avião ir de um lado para o outro, subir e descer, flaps, trem de pouso, enfim, todos os parâmetros importantes que podem ser utilizados numa investigação, eles são gravados nessa caixa preta de dados. Então, a caixa preta, as duas, elas estão localizadas na parte de trás da aeronave, e aí depende da aeronave, né, mas normalmente fica na parte de trás da aeronave, e agora os investigadores eles vão, como parte desse processo de investigação, achar essas caixas pretas. Elas não são pretas, apesar do nome, elas são laranjas, justamente com o objetivo de serem encontradas mais facilmente. Então, nada no avião é laranja, somente as caixas pretas. Com exceção, claro, de pinturas de algumas companhias aéreas, mas em termos de equipamentos do avião, nada é laranja, só a caixa preta para que ela se destaque e seja facilmente encontrada de forma visual, mas vale lembrar também que ela tem sistema de localização para que ajude os investigadores a encontrarem esses equipamentos. Fernando, muito obrigada pelas informações. Tem uma informação agora que a gente acabou de receber. Infelizmente, não são boas notícias. A Prefeitura de Vinhedo, que fica nessa região do acidente, acabou de informar que não há sobreviventes. Então, todos os passageiros, 58 passageiros e 4 tripulantes, infelizmente, morreram nesse acidente, segundo informações oficiais aí da Prefeitura de Vinhedo. Também estamos em contato por telefone com o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Ele está a caminho do acidente. Boa tarde, capitão. O senhor me ouve? Boa tarde, sim. O senhor está agora ao vivo aqui no programa Mulheres. O senhor está em deslocamento? Em que ponto o senhor está? Exatamente, Fernanda. Nós estamos em deslocamento em apoio às equipes que, na verdade, já atuam no local. As informações, nesse momento, são de 9 viaturas atuando no rescaldo do incêndio causado pela queda da aeronave. As informações com relação aos passageiros são as divulgadas realmente pela empresa responsável pela operação da aeronave. Nós temos, portanto, 9 viaturas, um helicóptero da Polícia Militar também prestando apoio, e o capitão que comanda as operações no local nos passou é que o fogo foi extinto. Nesse momento, nossa preocupação também é a preservação do local onde se encontram as caixas pretas, assim como o Fernando estava comentando. Portanto, nós vamos evitar esforços, obviamente, no resgate de vítimas, na recuperação de eventuais corpos e também na preservação desse local das caixas pretas que ficam na cauda dessa aeronave, né, desse ATR-152, e para que possa ser ofertado ao CENIPA, responsável pela investigação do acidente, as melhores condições. O senhor já tem alguma informação sobre o que pode ter provocado a queda desse avião? Essa sua situação meteorológica pode ter derrubado o avião? A gente sabe que está vindo uma forte frente fria do sul, o avião partiu do Paraná, né? Então, já há algum tipo de informação sobre as causas do acidente? Fernando, infelizmente, o que todos nós queremos saber, é o que indagam o Corpo de Bombeiros. O que eu posso afirmar é que eu tenho certeza que o CENIPA, que é o órgão responsável pela investigação, desenvolverá um excelente trabalho e apresentará um relatório posteriormente a respeito das causas. Obviamente que nós sabemos que as condições meteorológicas não são boas no dia de hoje, mas seria precoce qualquer afirmação referente a isso, até porque o Corpo de Bombeiros não é legalmente competente para tal. Como é que funciona agora, então? Quais são os passos dessa ocorrência, né? A gente tem a confirmação aí da Prefeitura de Vinhedo de que não há sobreviventes, né? E agora, então, é preservar o local e ajudar aí os órgãos de investigação? Eu saliento que essa informação não é do Corpo de Bombeiros, tá? Mas, sim, a missão do Corpo de Bombeiros nesse momento é fazer o rescaldo da aeronave, garantir que o local fique em segurança, preservar esse local para as autoridades competentes promoverem essa investigação, tanto a Polícia Civil quanto o CENIPA, a Força Aérea, e garantir a preservação também da segurança daqueles que estão atuando e sobreviventes ou não.
Capitão, uma última pergunta aqui para o senhor. A gente recebeu a informação de que não havia vítimas do solo, né? Vítimas que estavam nas casas, apenas as testemunhas. Não há pessoas que morreram ou que se feriram em decorrência da queda desse avião e que estavam em solo. O senhor confirma essa informação? Fernanda, eu não tenho essa informação ainda. Realmente o avião atingiu uma residência, nós ainda não sabemos se ele estava habitado ou não. Portanto, é uma informação que eu não tenho como confirmar. Tá certo. Muito obrigada, então, ao capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, que está em deslocamento a caminho do local do acidente. A gente fica, nesse boletim especial, a gente fica por aqui, mas a gente vai trazer a cobertura completa do acidente às 7 horas da noite no Jornal da Gazeta. Então, eu devolvo para vocês, meninas, infelizmente, com essa notícia tão triste, uma tragédia tão grande nessa tarde de sexta-feira. Obrigada, Fernanda. Realmente é uma notícia que entristeceu todos nós, né? É impossível nós